tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo, mas antes de ir pro vídeo, vai ali, dá um like, né? Ajuda o canal, porque o YouTube ele só entende, né, que o vídeo é legal quando as pessoas curtem, então chega para outras pessoas, né? Então, se você gostar do conteúdo, né, compartilha. E vamos, bora, bora pro vídeo. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, quero falar uma frase para vocês, né? Essa frase é: todos os homens que realizaram grandes feitos foi porque eles sonharam. Então, quando você sonha, né? Quando você almeja algo, você alcança. Você alcança. Não deixe que ninguém determine o seu sonho. Não deixe que ninguém polda os seus sonhos. Os seus sonhos só vão se realizar se você for capaz de ir até ele. Então, essa é a frase que eu deixo para vocês hoje. O vídeo hoje, vamos contar a história da Lívia. Atualmente, a Lívia está com 41 anos. Mas vamos voltar lá no passado dela, quando ela era criança. A Lívia veio de uma família humilde, né? Ela morava com seus pais até os seus 7 anos, seus pais se separaram. Ela tem um irmão e uma irmã. Então, com 7 anos, que seu pai foi embora de casa porque tinha muita briga no lar, né? Muita violência doméstica, a sua mãe se tornou mãe solo. Mas a sua mãe, com toda a luta, com todos os sacrifícios, ela conseguiu vencer, né? E criar os 3 filhos dela. Então vamos falar sobre a Lívia. Lívia sempre foi uma criança muito sonhadora. E ela sonhava muito alto, né? Ela almejava grandes feitos. Então, quando ela era criança, ela sempre falava para a mãe dela assim: mãe, você não vai acreditar. Quando eu crescer, eu vou ter uma casa linda, uma casa cheia de quarto, sala, cozinha, sala de jantar, com área, com garagem, carro na garagem. Eu vou viajar, eu vou passear. Então a mãe dela falava para ela: Lívia, sai espírito de rico, que isso não te pertence. Cuidado para não sonhar tão alto, porque o tombo é grande. Então, essas eram as coisas que a mãe dela falava para ela. Mas mesmo assim, Lívia sonhava, mesmo sem contar mais para sua mãe os seus sonhos. Mas ela até entende o lado da sua mãe, né? Pela vida que ela tinha, né? Infelizmente, era o que ela achava que os filhos podiam ter. Ela não almejava coisas maiores para os filhos. Mas enfim, né? Vamos voltar. Então, mesmo que a mãe dela tinha crenças limitantes, né? Isso não impediu que ela sonhasse, porque ela sonhava, ela só não falava mais. Então, ela foi guardando os sonhos dela para ela. Quando ela tinha 12 anos, ela começou a trabalhar na feira, ela trabalhava nos finais de semana e o dinheirinho ela comprava roupa para ela, né? Comprava algumas besteirinhas para ela comer. Com 16 anos, ela entrou numa farmácia registrada, o valor era totalmente diferente do que ela ganhava na feira, era muito mais. Então, quando ela se viu com o dinheiro, né, viu o tanto de coisa que ela poderia fazer com aquele dinheiro, ela falou: vou voltar a sonhar. Então, ela voltou a sonhar. Ah, ela falava: se eu trabalhar, se eu me dedicar, eu vou conseguir a casa dos meus sonhos, né? E conseguir tudo que eu quero. Então, Lívia começou a trabalhar e foi promovida. Com 3 meses, ela já foi promovida para repositora. Com 1 ano na empresa, ela já era caixa. Então, quando ela se tornou caixa, ela ficou um bom tempinho. Ela ficou uns 2 anos aí, porque caixa ganhava um pouquinho mais. Mas aí ela pensou: mas eu quero mais. Então, ela continuou a treinar, né? Ela falou: vou me tornar uma balconista. Lá eu vou aprender bastante, né?
vou fazer faculdade e vou me tornar uma farmacêutica. E teve uma troca de gerente e entrou um subgerente novo da empresa que ela trabalhava. Esse subgerente novo começou a assediar Lívia. Assediar, colocava a mão na cintura dela, passava a mão nela, e ela ficava muito constrangida com tudo aquilo, pedia pro rapaz parar, que ela não dava aquele tipo de liberdade para ele, e ele permanecia com as mesmas brincadeiras, né, que não era de acordo com o que ela gostava. Então, ela foi na gerência, comunicou à gerência, explicou tudo aquilo que estava acontecendo, que não era do agrado dela, e ela imaginou que aquilo ia ser resolvido e não foi. Então, logo na semana seguinte, o supervisor, né, ia estar na loja, ela foi, então já que eu falei com a pessoa não tá resolvendo, vou falar com o subgerente, o supervisor da loja. Então ela foi até o supervisor, explicou tudo o que estava acontecendo e o supervisor falou que tudo bem, ela já estava na hora de ir embora, ela foi embora. Quando ela voltou, né, no outro dia, ela teve uma notícia terrível. Ela foi demitida, ela foi mandada embora, ela foi silenciada, ela foi calada. Ela ficou tão revoltada com tudo aquilo que aconteceu. Ela não acreditava porque ela se empenhava tanto na empresa, ela fazia tanto pela empresa, né? Ela era uma boa funcionária, tratava os clientes muito bem, não era de faltar, né? Trabalhou quase 4 anos na empresa. Então ela ficou horrorizada. Quando ela pediu uma ajuda, ninguém ajudou. Então o que eu falo para vocês hoje é como uma pessoa pode destruir o sonho de uma outra pessoa. Lívia ficou transtornada com tudo aquilo. Ela emagreceu, porque como era o primeiro serviço dela e ela era muito nova, ela imaginava que ela nunca mais ia arrumar serviço, né? Que ela nunca ia conseguir mais conseguir o que ela queria, né? Que era se tornar uma farmacêutica, trabalhar na Eurofarma, comprar a sua casa, né? Então, o sonho dela foi tirado, foi arrancado dela porque ela perdeu todo o desejo de se tornar uma farmacêutica. Então, o que acontece, o que aconteceu com a Lívia? Até hoje ela não se formou, né? Não virou uma farmacêutica. Ela abomina, né? Esse sonho dela foi um sonho que foi tirado dela. E os anos se passaram e ela teve outros serviços, né? Ela conseguiu sim comprar a casa dela, construir, para comprar não, ela construiu a casa dos sonhos dela junto com o noivo dela e ela tem o carrinho dela. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Qual é a pauta que a gente vai falar hoje? Gente, mais de 47% das mulheres são assediadas no seu trabalho. Então, se a gente for calcular, são mais de 30 milhões de mulheres que são assediadas no seu ambiente de trabalho. Então, não só no seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho que a gente está falando aqui foi o da Lívia, mas mulheres que são assediadas em balada, mulheres que são assediadas em transporte público é maior ainda. Em transporte público, são 86% das mulheres já foram assediadas no transporte público. E, e o que a gente fala sobre tudo isso, né? O não da mulher é não, é não. Vocês sabiam que a importunação sexual ela leva à cadeia a 5 anos de cadeia? Se sim for comprovado essa situação. Então, o que eu tô falando hoje é até para os nossos jovens, vou até mudar um pouquinho do contexto hoje. Eu tenho um filho de 18 anos e eu sempre me preocupei com isso,
Então, aqui em casa a gente sempre conversou sobre esse tipo de assunto, né? Porque eu sou mulher e ele tem uma irmã, né? Eu tenho uma filha. Então, eu sempre falei pro meu filho: quando você estiver numa festa, numa balada, nunca fique com uma mulher bêbada. E mesmo que essa mulher não esteja no seu estado normal, se ela falar sim, o sim dessa mulher é não para você. É não porque ela não está no seu estado normal de conceder nada. Então, que vocês também possam vir a falar isso também para os filhos de vocês, porque pode acabar com a vida deles. O sim daquela moça pode ser um não, né? Então, voltando agora para a parte que Lívia sofreu com tudo isso, a Lívia, vou contar uma coisa para vocês. A Lívia não se chama Lívia, né? A Lívia se chama Daniele. E sou eu, essa pessoa que passou por tudo isso. Sim, gente. Eu que passei por tudo isso. O meu sonho, ele foi arrancado naquele exato momento. Quando eu sonhei, quando eu almejei algo tão grande para minha vida, de me tornar uma farmacêutica, e aquilo foi arrancado. Mas eu era muito nova na época, né? Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, então eu abominei aquele sonho que eu queria. Então, assim, às vezes não sabemos, né, o que podemos prejudicar o outro. E esse rapaz, ele me prejudicou. Ele literalmente cortou o meu sonho. Eu sei que muitos vão falar, mas você pode fazer essa faculdade agora, não sei o quê. Não, porque agora já perdeu aquela essência que eu tinha naquela época. Aquela época, há 20 anos atrás, eu queria sim, né, ser uma farmacêutica e trabalhar no laboratório chamado Eurofarma. Naquela época, era o meu sonho daquela época. Então, assim, foi tirado isso de mim, foi roubado esse sonho meu. Eu lembro que na época eu fiquei arrasada, né? Eu fiquei muito mal, até eu conseguir voltar, né, a assimilar tudo aquilo que aconteceu, foi muito impactante. Então, o que eu levo para vocês hoje, né? Se a gente tá com essa estatística, é porque estão denunciando. Na época, eu não denunciei, eu me calei e eu deveria ter denunciado, né? Então, temos lei que ajuda a mulher, né? Temos lei que possa vir sim a prender essas pessoas que causam isso, né? Se a mulher falou não, se ela falou eu não quero, eu não gostei, o não dela é não. Então saiba, vocês homens, saibam respeitar as mulheres, né? E então o vídeo ele é contando sobre, né, um episódio da minha vida. Eu usei Lívia, né, para ter esse contexto todo da história, mas Lívia é porque eu sou apaixonada por esse nome, tá? Eu falava que quando eu tivesse uma filha, ela ia se chamar Lívia, mas a minha filha não se chama Lívia. A minha filha se chama Bruna. Então, só para finalizar o nosso vídeo, né? Quem tá falando é a Dani, não é a Lívia. Nunca deixe ninguém, absolutamente ninguém, tem grau nenhum de parentesco na vida de vocês, deixarem vocês perder o sonho de vocês. Se é um sonho seu, se você tem aquilo com uma grandeza tão grande dentro do seu coração, que é aquilo que você almeja tanto, quando você coloca aquilo, que você já visualiza aquilo, você já vê a cor do seu carro, você já vê a cor das coisas da sua casa, se não é isso, se é uma faculdade, você já se vê levantando o seu canudo, né? Tudo que você sonhar, porque o sonhar é o que determina, né, o nosso acordar todos os dias, né? Então não deixa que ninguém na face da terra pare seus sonhos. Ninguém tem o poder de parar os seus sonhos, só você mesmo. Então eu parei o meu sonho, porque eu era muito nova na época e eu não tinha ninguém para falar nada para mim. Nada. Ninguém falou nada.
né? Só vida que segue. Então é isso, tá bom? Então um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Quem gostou, compartilha, né? Que vale de uma grandeza muito grande para todos, né? E é sobre isso, né? Nunca desista dos seus sonhos. Um grande beijo a todos vocês. Curte e compartilha.